gravando aqui. 2, 3, vai. Bom, começando aqui pela nossa main, a gente aqui tem um switch case para a gente saber qual funcionalidade o usuário quer passar. No caso, quando ele passa um, a gente precisa ler também o arquivo de entrada e o de saída, que a gente vai ler e escrever. Feito isso, a gente passa para dentro de uma funcionalidade 1. Aqui dentro da funcionalidade 1, define-se uma header, um vetor de tecnologias, que a gente utiliza para contar quantas tecnologias e quantos pares de tecnologias a gente tem. A gente verifica a consistência do arquivo, pula a primeira linha, que é basicamente um cabeçalho, né, no arquivo de entrada, pula o cabeçalho no arquivo de saída, e a gente entra num loop. Aqui a gente cria um registro a cada linha, a gente vai ler esse registro, passando o arquivo de entrada e o endereço desse registro, que é uma struct, que a gente define aqui, que tem todos esses campos. Até as tecnologias elas são definidas pelo tamanho e pelo sua string, por isso a gente tem uma struct. Feito isso, a gente vem aqui, lê o registro, eu utilizei a função strpbrk, que ela lê até um delimitador. No caso, eu passei com uma vírgula, então a gente foi lendo até a vírgula e armazenou cada substring no na nossa struct registro aqui, que é do tipo dados. O único caso diferente aqui é no último, no campo peso, que a gente não pode ler até a vírgula, porque não tem uma vírgula depois. Então a gente lê até um /n e basicamente a mesma coisa. Bom, tem algumas outras funções, inicializar header, a gente inicializa tudo zero, atualizar header, a gente atualiza de acordo com o que a gente vai mexendo na função. Tem uma outra função aqui, é escrever registro. Depois que a gente salvou na nossa struct, a gente tem que passar agora para o arquivo de saída. Para isso, a gente recebe o arquivo de saída, recebe a nossa struct, recebe o nosso vetor de tecnologias. Aqui a gente faz a contagem de tecnologias pares e únicas para escrever no cabeçalho, que é feito por essa função aqui, adicionar tecnologia. Verifica se já existe no vetor. Se já existe, não adiciona. Se não existe, a gente adiciona no vetor e aumenta a contagem. Bom, basicamente isso. Para os pares, a gente verificou a string concatenada e foi isso. Aqui a gente apenas deu um fwrite com os nossos campos e com os nossos valores no nosso arquivo, sequencialmente, na ordem que a gente quer. Bom, para a funcionalidade 1 é isso. Para 3, a gente, depois de dar o case 3 aqui, a gente precisa passar o arquivo e o número de vezes que a gente vai fazer a busca. Aí fiz um vetor dinâmico de tamanho n, cada string tamanho máximo de 25 caracteres. A gente lê o arquivo aqui, a gente lê o arquivo 3, pula o cabeçalho, a gente lê qual o campo que o usuário quer buscar, qual o tipo do campo, e a gente lê qual exatamente o nome do campo que ele quer buscar. A gente passa para a função 3. Aqui na função 3, a gente verifica a consistência dos arquivos, como sempre, e pula o cabeçalho, e a gente entra num loop que a gente vai lendo e salvando numa struct aqui, out, do tipo dados. Vamos salvando cada componente aqui, e depois a gente compara se cada componente é igual ao que a gente quer. A única diferença é que nos inteiros a gente precisa fazer a conversão de uma string para o inteiro, que é feita por scanf. E para a funcionalidade 3 é basicamente isso. Bom, partindo para a funcionalidade 2 agora, a gente só precisa passar o arquivo que a gente quer, né, com o parâmetro da função. Aí indo para a funcionalidade, a gente verifica aqui se o arquivo está consistente, né, se não retorna um erro. Aí pula o cabeçalho também. Aí passa para a função em si, que basicamente pega, lê o arquivo de entrada, guarda algumas variáveis temporárias e depois passa para o arquivo de saída, né? Aí no processo passando o tamanho das variáveis e seu tipo também para a gente ser consistente no arquivo de saída. Agora para funcionalidade 4. Se assemelha muito a 2 também, a diferença é que a gente vai passar o RRN, né? Que é, a gente vai escolher uma linha específica que a gente quer para o registro.
E a diferença sendo que a gente coloca um while, que é verifica se os registros daquela linha bate com o que a gente quer, né? Aí se não bater, a gente pega uma variável que a gente chama de próximo RRN, adiciona e verifica tudo de novo. Aí no caso de bater o RRN ser igual ao próximo RRN, a gente imprime que é a linha que a gente quer. Aí no caso de a gente passar um RRN que por acaso não existe no arquivo, a gente coloca para retornar um erro. Tá. Feito. Será que foi Isso agora? foi mais rápido. Tentei ser mais rápido ainda.